Tudo começa na cidade dos demônios. No chão, a pilha de corpos dos últimos heróis que tentaram enfrentar o rei. No trono, ele diz que tá ansioso pra enfrentar um herói de verdade. Já faz 100 anos que não aparece algum decente. Ele é o Lorde dos Demônios Belmont. Há 100 anos atrás, o herói que masterizou o poder do fogo veio enfrentar ele. E com chamas gélidas ele o matou. 90 anos atrás, o herói que tinha dominado o elemento da água veio aqui. E ele fez com que ele a afogasse em águas ferventes. 70 anos atrás, foi a vez do herói que masterizou o poder do vento, que foi derrotado dentro de um tornado. Há 50 anos, o herói da terra, que ele enterrou numa areia de cristal. Depois disso, nenhum outro herói apareceu. Mas nesse momento, uma heroína bem esférica chegou pro duelo. Ela diz que finalmente encontrou ele e ela estava ansioso. Enquanto a guerreira tá pisando na cabeça de uma das subordinadas do Rei Demônio. Do trono, o Belmont pergunta se ela não aprendeu a lição. Ele já masterizou todos os elementos, ninguém tem chance contra ele. Porém, a heroína, bem forte, diz que os homens amam exagerar as habilidades deles. Mas a única forma de saber o quanto ele vai aguentar é indo pra cima. E ela já partiu pra cima pro duelo. O combate entre os dois durou 7 dias e 7 noites. Até que, finalmente, ela fez uma troca de saliva com o Belmont, que sentiu que o corpo dele estava sendo controlado por uma magia desconhecida. Ele tentou reagir, mas a força dele estava sumindo. Quando ela tirou a boca, saiu até faísca, rapaz, que é força. O Belmont perguntou o que era aquele poder, e ela falou que era o método da cultivação dupla. E com isso, o Rei Demônio Invencível finalmente foi vencido por um herói. A garota se chamava Alia, e agora, 50 anos depois, só sobrou as ruínas do castelo do Rei Demônio. Uma instrutora tá levando a classe dela para conhecer o Museu do Rei Demônio. Todo mundo tá feliz para conhecer o lugar, porém ela avisa para eles não tocarem em nada. O nome dela é Om, e ela é uma cavaleira real. Lá dentro tá todo mundo impressionado, e no trono o Rei Demônio tá lá conservado até agora. Ela fala para as crianças que depois que ele foi derrotado, ele foi transformado em uma estátua. Desde então, o mundo humano vive em paz. Tudo graças à senhorita Alia, a heroína que derrotou ele. A instrutora ia levar eles para conhecer mais do castelo. Quando ela viu a empregada ao lado, puxou pelo braço e mostrou para todo mundo. Por causa da compaixão dos heróis, eles permitiram que os demônios ainda vivessem entre eles. Porém, dá para identificá-los pelos chifres na cabeça. Ela então taca a menina no chão e avisa que por mais que eles tenham sobrevivido, eles não possuem mais mágica. Todos os poderes deles foram selados juntos com o Rei Demônio. E então eles não representam mais nenhum perigo. E com isso eles partem para a próxima sala de exibição. Porém a garota demônio se levanta e diz que eles só precisam esperar até hoje à noite. Tudo vai mudar. A noite cai e a garota demônio se encontra frente a frente com a estátua do demônio. Ela preparou um amplificador de mágica feito com a saliva de um dragão. Fazem 50 anos, mas finalmente ela coletou o suficiente. E hoje é o dia que ela vai usar no Rei Demônio. Ela diz que só tem uma chance, então abre a garrafa e bebe. Ela consegue sentir na hora que recuperou parte do poder que ela tinha muito tempo atrás. Ela então babando fala um encantamento. Aparece um pentagrama em cima dela, raio bate na mão e no chão. Ela concentra o poder, tudo vai na direção do Rei Demônio. Depois do flash de luz, ela cai de joelho no chão, implorando para que tenha funcionado. Porém, tudo que fez foi uma pequena rachadura, que de repente começa a quebrar. A garota já chora, dizendo que finalmente o Rei Demônio Belmont tá de volta. E aonde a pedra tava, aparece um garotinho. Ele diz que tá com a sensação de que vem dormindo há muito tempo. A garota pergunta se ele realmente é o Rei Belmont. Ele fala que é, e quem é ela? Ela, pelo olhar dele, reconhece que realmente só pode ser ele. Dá pra sentir pela aura que ele exude, e joga ele pra aventura montanhosa. Ela fala que é ela, a Lacey. E o Rei Demônio fica confuso. Ele se lembra dela no chão e dá uma olhada pras montanhas. E fala por que ela tá fingindo ser a Lacey. Ela não tinha tanto poder esférico assim. Porém a Lacey avisa que na verdade ela é assim. É só que depois da guerra ela perdeu as habilidades dela. E isso fez com que os demônios até mudassem de aparência. Esse tempo todo ela vem fingindo ser outra pessoa, trabalhando e comprando saliva de dragão lá no mercado negro. Depois de 50 anos de trabalho duro, ela finalmente ressuscitou ele. Agarra nas montanhas, ela diz que também tem saudade da forma magrela. Enquanto o Belmont fica pensando que a versão magrinha realmente era uma ilusão. Ele então se lembra o que aconteceu antes dele ser derrotado. Aquela mulher usou algum tipo de elemento que ele nunca tinha encontrado antes. A Lacey fala que tanto faz, finalmente ele tá de volta e agora os demônios vão reconquistar todo o poder.
Porém, o Belmont fala que não tá afim. Ela pergunta o porquê, e ele explica que tem outras coisas melhor pra fazer. Ela grita com ele perguntando que pode ser mais importante do que resgatar a glória da raça demoníaca. Colocando a camiseta, ele fala que já foi rei demônio por 1000 anos, já tá cansado disso. Sem contar que, pelo visto, tá todo mundo vivendo pacificamente, não? Alice tenta se acalmar, se lembrando que em anos de demônio ele ainda é só um adolescente. Ela então pergunta que poder que a tal da garota usou contra ele. Eles precisam descobrir pra ele ficar preparado. O Belmont fica pensando e diz que ele se lembra que o nome... Alice tá curiosa pra saber, fala logo. Ele então fala que é um método de troca de fluidos corporais via boca. E ela chamou de cultivação dupla, algo que ele nunca tinha ouvido falar. Lacey fica meio tímida ali e pergunta: então, qual que foi a sensação aí da cultivação dupla? O Belmont fala que foi estranho. Todo o sangue dele começou a ir pra parte de baixo do corpo dele. Era uma dor indescritível. A Lacey fica pensando que é um garoto novo, né? Realmente é desconhecida essa mágica pra ele. De repente, a instrutora aparece nas costas dos dois, falando que imaginou que tinha algo errado. E reconhece o garoto como sendo o rei demônio que masterizou os 4 elementos. Ela nunca esperou que uma mulher fraca como a Lacey iria conseguir ressuscitar ele. A Lacey fala pra ele se proteger e fugir. Porém, de repente, já é jogada na parede e tacada no chão. O Belmont pergunta se ela tá bem, mas ela fala pra ele correr. A instrutora diz que não é hora de se preocupar com os outros e fala pra não subestimar a mágica dela. Porém, o Belmont diz que a mágica dela é ridícula. Dá uma olhada na dele. Ele estica a mão, só que nada acontece. Realmente tá tudo selado ainda. Um corte da espada que manda uma barragem de vento que ele já é arremessado também. A Lacey corre pra ajudar ele, e o Belmont percebe que tá com um corpo humano e fraco. Vendo a situação, a instrutora pensa que é a chance perfeita de receber uma promoção. A Lacey pede desculpa, dizendo que é tudo culpa dela. Porém, o Belmont quer saber o porquê a instrutora tá falando que eles são os fracos. A raça demoníaca tá sendo tratada assim? A Lacey explica que sim. Depois que ele foi derrotado, o imperador assinou um tratado que dizia que os humanos e os demônios seriam tratados da mesma forma. Porém, a verdade é que os demônios são tratados igual lixo pelos humanos. O Belmont sorri e, olhando para a estátua da Alia, diz que ela também não obteve sucesso pelo visto. A Lacey ativa um pentagrama embaixo dela, dizendo que aprendeu algumas magias dos humanos e ela vai comprar um pouco de tempo para ele fugir. A instrutora fala que ela não tem chance e o Belmont reconhece que com aquele poder a Lacey não vai conseguir vencer. Ele acabou de despertar, não pode ser preso de novo. Porém, ao tentar ativar as magias, tá tudo presa. Os 4 elementos que ele dominou não conseguem ser usados. Porém, ele sente alguma magia desconhecida no coração. Será que é aquela, fi? Ele já chama a Lacey, que pergunta o que foi, pega no bracinho e vem pra troca de saliva. A Lacey parece que gostou um pouco, tá tímida. Rapaz faz faísca como sempre. Porém, alguns raios negros começam a sair das costas dele. Eita, que é muita faísca, rapaz do céu. O Belmont diz que tá sentindo que tá funcionando. O único poder que se manteve com ele nos últimos 50 anos. O método da cultivação dupla. A instrutora manda uma barragem de vento na direção. Porém, ele estica o braço, para o poder dela e diz: queime e morra. Uma explosão já acontece na cara dela que fica arrebentada, fi. Se perguntando que desgraça de mágica do nada foi essa. O Belmont fala que é o poder por trás da heroína que selou ele. Ela tem sorte que ele ainda não dominou essa magia, senão ela teria virado cinzas. A instrutora fala que é possível, como um lixo demoníaco como ele aprendeu a magia da heroína. O Belmont fala para ela respeitar um pouco mais a raça demoníaca, e com isso ela tá acabada no chão. Ele então chama a Lacey, que tá meio sem graça agora. Ele fala que ele quer tirar esse tal selo demoníaco de toda a raça humana. Ela fala que isso é uma ótima ideia, ela tá ansiosa. Ele então olha pra trás e avisa ela: me leva pro lugar com mais mulher desse país. Eita, que vai cultivar. A Lacey obviamente fica confusa, mas o Belmont explica que vai usar o método da cultivação dupla pra reviver toda a raça demoníaca. A cidade de Rosey foi nomeada por causa da Alia Rosey, a heroína que acabou com o Belmont. Ela antes era conhecida como a cidade demoníaca, porém agora é a mais próspera cidade humana. Desde que você tenha dinheiro, você consegue o que quiser. O que quiser. Eita! Tem raposa, tem sucubos e tá badalado o lugar. Lá dentro tá a Lacey e o Belmont cercado por um monte de garota, que estão falando que ele é extremamente bem-vindo. A raposa oferece um chá de essências, dizendo que ele vai ficar bem relaxado. E a garota cobra fala pra tomar cuidado com ela, senão ela vai acabar ficando bem enrolada nele. E a garota slime pergunta se ele quer ir pra uma diversão pegajosa. Até o Belmont ficou um pouco sem graça com tudo isso, mas ele sabe que é pra restaurar o poder dos demônios. A raposa então pergunta qual que ele vai escolher. O Belmont diz que ele não tá aqui pra fazer escolhas. A Lacey fica emocionada.
Realmente, o rei não é esse tipo de pessoa. Porém, ele fala que quer todas. Eita, elas gostaram pouco, dizendo que é uma ótima escolha, rapaz do céu, já começa a levar ele. O gosto do garoto é muito bom. E a Lacey tá pensando, no final das contas, todo homem é igual. Porém, o Belmont tá curioso pra saber se o poder dele é ativo de forma diferente com outras raças. Porém, uma delas de repente tira o capuz dele, dizendo que não precisa ficar tímido aqui dentro. Porém, todo mundo se assusta quando vê que ele tem 2 chifrinhos. Ele vai pegar o chá e ela tira da mão. Vai pegar a uva e ela tira também. O Belmont pergunta o que foi. E agora elas viraram tudo uns monstros. Toma-lhe uma surra e são tacados pra fora. As mina avisa que achou que eles eram alguns aventureiros ricos e não só uns lixos demônio. É bom eles nunca mais aparecerem ali. Com isso elas entram e a Lacey fala que avisou pra ele não tirar o capuz. Porém, de uma parede ali do fundo, uma amigona sucubus dá risada na cara dos dois, falando que é irônico 2 demônios tão perdidos assim hoje em dia. Na cidade de Rosei, demônio mal consegue sobreviver. Se eles quiserem culpar alguém, culpa o rei demônio por ter perdido a guerra. A Lacey fala que isso não é verdade, não tem nada a ver com o rei demônio. E a sucubus fica impressionada que depois de 50 anos alguém ainda defende ele. O Belmont se levanta e vai até ela que pergunta se ele quer lutar. Porém, ele dá uma encarada e ela já começa a se tremer. E o Belmont pergunta como um demônio consegue viver uma vida boa nessa cidade. A sucubus percebe que ela não consegue se negar a responder ele. E diz que a única forma é se ele se tornar um estudante na Academia de Heróis Elmont. Só que o exame de entrada é daqui 2 dias. O Belmont fala pra Lacey se levantar que eles estão indo. E a sucubus fala que é impossível eles conseguirem passar. Demônios sem poderes mágicos não têm a menor chance. Porém, o Belmont avisa que ela não precisa se preocupar, porque o rei demônio sempre conserta os erros dele com as próprias mãos. Porém, 2 dias depois, um cara já avisa que eles não são qualificados pro exame e pode ir pra casa. Eles tomam um susto e já estão largados ali no chão. Eles descobriram que para um demônio fazer esse teste, eles precisam de uma carta de recomendação de um nobre. A Alice fala que eles deveriam tentar alguma outra coisa, enquanto o Belmont agora tá depressivo, dizendo que ele é um lixo de rei demônio, só um perdedor com chifre. Ela se lembra que ele só ficava tão triste assim quando demorava mais de 10 segundos pra derrotar um herói. Ela tem que fazer alguma coisa pra conseguir acordar ele. Porém, de repente, bate um raio do lado dos dois e ele sai voando. A Lacey vai ver se ele tá bem e um cara de monóculo fala pra uma senhorita chamada Alice pra desistir. A Alice diz que não vai perdoar ele da próxima vez e é pro tal do Lloyd deixar ele passar. Vocês respeitam meu Lloyd Fronteiro, olha lá, hein. O nome da garota é Alice Rosei, o mesmo sobrenome da heroína. O Lloyd fala pra ela que ela não pode fazer o mesmo teste das pessoas comuns. Eles já prepararam um melhor caminho pra ela. Enquanto isso, o Belmont tá se levantando ali arrebentado. Porém, a Alice fala que ela não quer mais ouvir falar daquela pessoa. E conjura uma magia de Fênix, manda na direção dele. Porém, ele faz algumas barreiras e bloqueia tudo, avisando ela que é inútil por enquanto. Por mais que ela seja promissora, ainda tá muito cedo. Ela continua atacando magia, porém ele continua defendendo com tranquilidade. Porém, mais uma vez, uma das magias rebate e pega na cara do Belmont. Porém, de repente, a Lacey percebe algo. E na frente do Lloyd, o Belmont aparece. Uma explosão rola na cidade e 1 segundo depois, o cara tá acabado no chão. Alice quer saber quem é esse garoto. O Belmont fala pro velho tomar mais cuidado quando estiver lutando. Porém, o cara não tá levantando, então ele vai até ele para mandar ele pedir desculpas. Ele tá prestes a dar um soco no Lloyd quando a Alice manda ele parar. Porém, assim que o Belmont olha pra trás, ele consegue ver a semelhança entre ela e a heroína. Porém, a Alice não gostou que ele ficou encarando ele. Então ela vai até ele e toca no ombro. Porém, na hora ela sente o método da cultivação dupla correndo pelo corpo. Diz ela que é incrível. E o Belmont reconhece na hora a ativação do poder. Sem mesmo que ele queira, a magia dele é ativada e os dois ali tão transcendendo, né? Dizendo que o poder tá quase saindo. Mas a Lacey empurra cada um para um lado, salvou por poucos, coitado. E pergunta se o Belmont tá bem. Ele tá meio cansado, dizendo que tem algo estranho. O poder dele foi ativado sem ele querer. A Lacey explica que aquela garota é a descendente da heroína. E a Alice tá ali, toda torta, querendo saber quem são eles. O Belmont vai até ela e fica encarando, dizendo que ela parece similar. Porém, a estimativa de tamanho não bate. Pelo visto, a mesma pessoa não é. Talvez ele esteja pensando demais. Porém, toma-lhe um tapa na cara, obviamente, né? A Lacey pede desculpas, dizendo que ele é um demônio meio ceguinho. Então, ele usa outras partes do corpo pra reconhecer as pessoas. É uma boa desculpa. Depois de conversar um pouco, a Alice entende a situação que eles precisam de uma carta. Mas a Alice já puxa o Belmont dizendo que eles estão indo embora. Porém, a Alice não quer deixar. Ela quer saber que mágica foi aquela que ele ativou. Até onde ela se lembra, a magia demoníaca já tinha sido selada há muito tempo.
Além disso, ela tá pensando sobre a forma como ele achou o ponto fraco do Lloyd tão facilmente. O Belmont decide explicar, dizendo que é algo que só ele possui. Isso porque ele é o lendário. A Lacey para ele, falando que ele não pode dizer. Ele continua e fala que ele é o lendário descendente de um Incubus. A Lacey relaxa, desgraça, achou que ele ia falar que ele é o rei. Enquanto a Alice diz que nunca tinha ouvido falar de uma versão masculina da Sucubus. O Belmont decide explicar. Se ela tocar em algum lugar, ela vai sentir alguma coisa. E ele fica mais forte quando ela fala pra ele, para, chega, ela já entendeu. E fala que os dois fizeram um favor tirando o Lloyd da frente dela. E na família dela, eles sempre aprendem a pagar os favores. A cena muda pra Academia dos Heróis, onde todos os candidatos já entraram. A Lacey e o Belmont chegam correndo. O Queixo Rubro fala pra eles desistirem, já que eles não têm a carta. Mas o Belmont, obviamente, agora tem uma carta. Logo da família Rossei. E a Alice também aparece dizendo que veio se registrar. A atitude do cara muda na hora e fala para todo mundo ir. Ao abrir a porta, eles veem uma multidão. Todo mundo reconhece a Alice e também percebe que os dois atrás dela são demônios. A Lacey fica pensando que mesmo que eles consigam entrar nesse lugar, parece que não vai ser fácil sobreviver aqui. Nisso, uma guerreira bestial tá ali esperando por eles, dizendo que não esperava que a senhorita Alice vinha se registrar também aqui. Ela é a Newt, e a Alice fala que ela é a pessoa que ela menos gosta. A Newt vem e puxa ela pelo queixinho, falando pra ela não dizer essas coisas, já que elas são amigas de infância. Ela vê os dois demônios e pergunta pra Alice se são servos dela. A Alice avisa pra tomar cuidado com o garoto, ele é um descendente de um Incubus. Porém, a Newt ignora ela completamente e manda o nosso garoto pra uma aventura esférica, rapaz do céu, dizendo que ele é fofinho. Porém, a Lacey acha estranho, o poder dele realmente não ativou. A Newt pergunta se ele quer ser o pet dela e o Belmont não responde. A Alice puxa o Belmont, falando pra Newt não agir assim. Se ela tá com tanto calor, vai pra casa, não fica aqui sujando o campo de treino. Elas ficam discutindo ali quando o Belmont é puxado de novo. Uma garota de cabelo branco aparece nas costas cheirando ele. E as duas reconhecem na hora. É uma tal de Rostana, a elfa, que coloca o Belmont pra cochilar, dizendo que ele realmente tem um cheiro bom. Será que é o poder de um Incubus? Ele fica dando uma olhadinha ali, meio sem graça. A Rostana fala que ela não pode esconder um material de treino assim tão bom. Ih, que papo é esse, material de treino? Além disso, ela pergunta o porquê a Alice está aqui também. O irmão dela já entrou na escola e já pegou o assento da academia. Será que isso não é o suficiente para a família dela? A Newt fala que vai ter que lembrar ela do antigo contrato dos heróis. A Ali manda elas calar a boca, falando que isso não tem nada a ver com ela. O Belmont tá ali, confuso até agora, querendo saber quem são essas. E a Lacey explica que são todas descendentes dos heróis que derrotaram o Rei Demônio. O Belmont fica confuso, heróis? Até onde ele se lembra só tinha a Alia. A Lacey explica que na invasão do castelo tinham outros heróis com ela. É só que a Alia derrotou ele sozinha. De repente eles escutam um barulho, um raio cai no meio do salão e um loirinho aparece. Ele se apresenta como Edward, o examinador desse ano. Todo mundo ali parece reconhecer o cara como um futuro diretor. E a Lacey fica assustada, dizendo que tá perigoso ali agora. Porém o Belmont fala para não se preocupar. Ele não tem ideia direito do que faz ativar o método da cultivação dupla, porém depois das ativações que teve, ele tá com a sensação de que manipula qualquer mágica nesse momento. Então ele vai mostrar o que ele consegue fazer. Rapaz, vai atacar o coitado. A Lacey fica impressionada e reconhece que é o mesmo poder que ele costumava ter. Ele realmente voltou, só que o negócio se desfaz na mão dele. Ele percebe que tá conseguindo controlar uma quantidade mínima do poder. Sem contar que o mais incrível é que desaparece assim que sai do corpo. A Lacey não tá entendendo porque ele parece estar se achando com isso. Mas a pior parte é que eles precisam passar no exame e como isso aí não vai ser o suficiente. Ela chama pelo Belmont que fica confuso, pega no punho e puxa pra aventura. Ele pergunta a Lacey o que foi. Ela tira do meio das montanhas mais uma saliva de dragão. Isso vai ajudar ele a passar no exame. Porém dura pouco tempo, então ele tem que tomar bem na hora que ele for fazer o teste. Porém o Belmont se levanta e fala que ele não pode usar aquilo. Ela pergunta o porquê. Radiante, ele fala que é errado trapacear no exame. Ela toma um susto, mas que desgraça de rei demônio é esse que se importa com isso? E fala pra ele que o renascimento da raça dos demônios depende dele. Porém o Belmont fala pra ela que acredita que os demônios ainda sejam muito mais fortes, mesmo com a mágica selada. Ela não precisa se preocupar que ele vai passar nesse exame. Ela relaxa um pouco e fica confiante, realmente é o rei demônio. Porém, de repente, uma mão aparece em cima da montanha. Puxa ali do nada, o negócio some, uma mão entra na parede e quando eles vêm, o examinador Edward pegou. Ele reconhece que é um amplificador de magia e diz que isso é uma trapaça do exame, então ela tá desqualificada. O círculo mágico cresce e ela desaparece. O Belmont toma um susto,
Mas o Edward fala pra ele não se preocupar. Ele só tirou ela da área de exame. Porém, ele fica decepcionado. Ele decidiu ficar atento aos demônios que tinham se registrado dessa vez. Pena que ela quis trapacear. E fala que demônios nunca falham em desapontar os outros. O pessoal da escola tudo obviamente odeia demônio. E o Edward, vendo que o Belmont tá quieto, pergunta se ele quer falar algo. O Belmont diz que não é nada, mas ele garante que depois o Edward vai pedir desculpa pra Lacey. Porém, o Edward responde que ele não tá errado de tirar do campo de teste alguém que tava pensando em trapacear. Porém, o Belmont fala que o problema foi que ele chamou ela de fraca. O Edward ignora, pensando que só não vai fazer nada porque esse demônio foi trazido pra cá pela Lady Alice. Ele então ativa o poder dele, dizendo que eles já perderam tempo demais com esses fracos, e é bom começar logo o exame de seleção. Um círculo gigantesco aparece debaixo de todo mundo e eles são teleportados pra cima de uma árvore. Lá em cima, ele avisa que o teste vai ser simples. Ele cria uma ponte até o castelo e avisa que os 100 primeiros que cruzarem ela em menos de 30 minutos vão ser qualificados. O pessoal pensa que é simples, porém ele sem enrolação anuncia que começou. Todos começam a correr, porém o Belmont percebe que tem algo errado. O pé dele parece que tá afundando. A ponte que o Edward criou é feita de slime. E a não ser que você tenha poder mágico suficiente e saiba concentrar ele na parte de baixo do seu pé, você acaba afundando. A Alice não tá conseguindo passar direito, enquanto a Newt, a amiga bestial dela, passa tranquilamente. O Edward tá sorrindo, já que o garoto demônio tá se afogando. O Belmont, já quase submerso, diz que não vai ter forma de escapar. Ele vai ter que usar o poder que sobrou das cultivações. Ele transforma o slime ao redor dele em água. O Edward toma um susto, porém pensa que tanto faz. Ele teria que ter um controle mágico muito bom para continuar fazendo essa mudança. Porém, quando ele olha, o Belmont tá nadando no slime. Obviamente, o Edward fica desacreditado. Nem o professor da academia tem tanto controle assim. Porém, ele sorri até porque tem mais coisa para acontecer. O pessoal aos poucos tá conseguindo se mover, até que de repente uns tentáculos saem do lado. O Belmont toma um susto e o Edward sorri, dizendo que não tem como vencer um slime desse tamanho. Por mais que pequeno eles sejam fracos, grandes assim são imparáveis. A Newt diz que eles não conseguem apertar forte o suficiente, então ela sai cortando tudo. A Rostana, que é elfa, facilmente faz uma barreira e bloqueia. Uma garota ali tá prestes a partir para um outro gênero de obra, quando a Alice taca fogo no slime e salva ela por pouco. A garota agradece, mas a Alice fala que não fez pra salvar ela, é só porque o bicho tava no caminho. Enquanto ela pensa que seja ela quem fez isso, é um pervertido. No caso é o Edward, que tá fazendo mais bicho ainda. Ele tá impressionado com o desempenho dos descendentes do herói, mas tem certeza que aquele chifrudinho agora foi eliminado. Ele vê um monte de tentáculo enfrentando alguma coisa. Quando o poder abaixa, ele vê que é o Belmont conversando e fazendo carinho nos slime. O Edward toma um susto, a língua dos slime foi perdida há décadas atrás. Se lembrando do quão pouco poder o Belmont tem, ele fala que isso é impossível. Até que ele vê na boca dele um círculo mágico. Ele concentrou o pouco de poder que ele tem para criar uma magia espiritual. Porém, o Edward sorri. Com um frasco na mão, ele diz que ele é o examinador que decide como acontece. O slime de repente fica roxo e parece que iria atacar o Belmont, que desvia. Agora virou slime de petróleo, só não deixa os americanos saber, senão eles vêm pegar. O petróleo ataca ele e o Belmont percebe que o pé tá preso e não vai dar pra escapar. O Edward grita dizendo que finalmente esse lixo vai ser eliminado. Uma explosão rola e a Alice protege ele. Ela pergunta se ele tá bem, que tá confuso por ela ter salvado. Ela fala pra ele não entender errado, ela só veio aqui porque ela tava também tentando chegar do outro lado. Enquanto o Edward tá perdendo a cabeça com a Lady Alice se importando com esse demônio patético. Só que ele não pode machucar ela, senão ele vai ter problema. É melhor ele pegar aquela poção de volta. Porém, o petróleo começa a absorver todos os outros slimes. E a magia espacial do Edward se quebra, ele não vai conseguir recuperar a poção que ele entregou. Alice conjura uma magia de fogo e joga no petróleo, porém não faz nada. E o Belmont avisa que isso vai ser inútil porque aquela criatura tá no efeito do sangue da Piton. É uma poção simples, que faz com que a pessoa recupere 1% do poder dela. A Alice toma um susto falando 1%? Como que ele ficou tão forte assim? O Belmont fala que o caso é diferente para os slimes. Como eles são múltiplas e múltiplas entidades dentro de uma, quando eles tomam uma poção dessas, o poder aumenta 1% para cada slime fundido. A Alice taca mais uma explosão que não faz nada de novo. E o Belmont fala para ela parar de fazer isso, que é inútil. Ela manda ele fazer alguma coisa ao invés de ficar criticando. O Belmont diz que já que ela tá aqui, tem como ele vencer com aquela. Ela fala que se tem um jeito é bom ele fazer logo.
É mão na cintura, ele puxa pra perto, ela toma um susto, confusa, tímida. O que você tá fazendo? É o trocador de saliva profissional, que já tá sentindo o poder da mágica da cultivação dupla, enquanto a coitada tá ali sem entender o que tá acontecendo. Porém, ela também não solta, né? Já tá até com a mão ali, rapaz do céu, tá muita mágica. Ele estica a mão e o bicho tá confuso, sem saber o que tá acontecendo. Mas agora o Belmont percebeu que a dele também ativou. A Alice fica com raiva e dá-lhe um soco atômico e explode o garoto. Faz uma cratera na ponte e fala que ele não tem salvação se ele tá pensando nesse tipo de coisa no meio de uma batalha. O coitado tá enterrado ali, pensando que ela é mais assustadora que o bicho. Ela fala que vai segurar o slime sozinha e é pra ele chamar alguém pra ajudar. Porém, o Belmont diz que ela não é forte o suficiente e vai morrer antes dele voltar. Ela dá mais um chute falando pra ele parar de encher o saco. Porém, o Belmont pergunta o porquê ela tá ficando ali mesmo ao custo da própria vida. Ela fala que como uma heroína é obrigação dela proteger as pessoas. O Belmont se lembra que a Alia disse a mesma coisa. De repente, o petróleo vai dar um ataque bem nas costas dela. Ela faz uma barreira de proteção que consegue segurar os primeiros golpes, mas o Belmont percebe que vai quebrar e já tem um ataque quase na cara dela. Ele se joga, puxa, a explosão rola, os dois são arremessados. Embaixo dele ela pergunta o porquê que ele tá ali ainda. Não é hora dele ficar querendo bancar o herói. Ele fala pra ela que se a missão do herói é proteger as pessoas, isso inclui também a raça demoníaca. E se esse é o caso, ele vai passar isso aqui e se tornar um herói. Ela fala que já entendeu, mas por que ele tá esmagando ela ainda? O slime tá vindo pra mais um ataque e ela fala que esse ela não consegue bloquear. O Belmont fala que não precisa bloquear, isso não é necessário. Pega na mãozinha dela e ela já quer saber o porquê ele continua pensando nessas coisas. Ele fala pra ela ficar quieta logo e focar a energia da mão. Ela consegue sentir que o poder dela tá se concentrando na palma da mão. E o Belmont fala que percebeu que realmente ela tem uma boa quantidade mágica, porém tem um péssimo controle. Ela pergunta o que ele tá querendo fazer. Ele fala que só vai usar a mágica dela de uma forma mais eficiente, pensando que não importa se o método da cultivação dupla não ativa, considerando que ele é o prodígio que dominou os 4 elementos, desde que ele tem a mágica pra usar, ele consegue fazer alguma coisa. Agora, já transformado com a mão do capeta, o petróleo ataca de novo. Porém, ele dá um tiro de chamas e rasga o bicho no meio que já evapora. E ele percebe que com aquilo, parte do poder dele parece ter voltado. Do outro lado da ponte tá todo mundo que já conseguiu chegar. E o Edward tá morrendo de medo da Alice ter morrido. Porém, ele toma um susto quando vê o nosso garoto Belmont trazendo ela. E ainda falando na cara dele que parece que ele passou. Todo mundo tá desacreditado que a Alice precisou da ajuda de um demônio pra passar. E o Belmont já tá ficando com raiva de todo esse preconceito. A Alice tá pensando em matar ele, ela precisa matar ele. Mas o Belmont fala pra ela que ela precisa focar primeiro em se manter viva. O Edward então vem falar com os dois e avisa que a senhorita passou. Porém, o demônio trapaceou, então tá desqualificado. O Belmont toma um susto, mas os outros alunos dizem que sabia que só um demônio trapaceiro pra passar mesmo. Porém, a Alice fala que ele tava com ela o tempo inteiro. Por mais que seja difícil pra ela admitir, ela confessa que só passou por causa dele. Então ela é uma testemunha que ele não trapaceou. O Edward fala que ela é muito inocente, por isso que pensa isso, mas ele é um demônio. E todo demônio teve o poder selado há muito tempo atrás. Isso quer dizer que se ele usou mágica, ele trapaceou. Ele então prepara o círculo de teleporte dizendo que vai fazer o julgamento. Porém, toma-lhe um soco na cara e cai no chão. O Belmont pergunta se ele cansou de falar besteira e o professor tá sem entender nada. Porém, o Belmont avisa que só não vai executar ele agora porque tá querendo passar no teste. A Alice percebe que ele não só tem um controle de mágica incrível, como ele também consegue pegar a mágica dos outros. O Edward começa a xingar falando que ele é um demônio, porém tem alguém vindo pelas costas, dizendo que eles têm um estudante extraordinário. Eita, só o estudante que é extraordinário? Todo mundo reconhece ela como a diretora. Ela cumprimenta a Alice, que diz que tá aos cuidados dela. E o Edward fala pra ela deixar que ele cuida das coisas. Porém, a diretora só manda ele ficar quietinho e vai na direção do Belmont perguntando se ele trapaceou. Que tranquilamente diz que não. Ela então fala pra ele ir dar uma voltinha com ela. E os dois são teleportados pra uma outra sala. Uma sala que parece ser um julgamento, com vários nobres sentados em volta. A diretora se apresenta como Karen Lilly e diz que preparou um teste especialmente pros dois. Porém, o Belmont diz que não tá muito afim, ele já passou no teste. A Karen fala que é necessário, isso porque ambos quebraram a regra da academia. A primeira regra é que eles não aceitam demônios, já que a escola dos heróis foi criada para derrotar eles. E a segunda regra é que a academia só aceita um nobre de cada família. O Belmont fala que se essas regras são secretas e nem todo mundo sabe, elas não contam como regras. A Alice fala pra ele tomar cuidado e parar de esculachar a diretora.
Porém, ele fala que só tá dizendo a verdade. A diretora concorda, dizendo que ele não tá errado, mas fala que o teste não vai ser difícil. E ela então pergunta o porquê eles querem entrar na academia. A Alice diz que quer entrar na academia para proteger as pessoas, igual a antiga heroína. E o Belmont fala que quer que a raça dos demônios tenha os mesmos direitos que as outras desse mundo. Obviamente, nenhum dos nobres ao redor gosta de ouvir isso. E a diretora Carnuda fica rindo na cara deles, falando que uma quer se tornar a pessoa que enfrenta os demônios e o outro quer restaurar a raça dos demônios. Ela diz que tá ansiosa porque eles vão fazerem e invoca 2 anéis. Esses anéis servem como um teste para saber se eles são qualificados para ser heróis. O Belmont pergunta o que acontece se eles não forem, e a diretora avisa que o anel vai sugar a energia deles até eles ficar sem nada e morrer. A Alice fala que isso é muito arriscado. E o Belmont pergunta pra ela como ela não sabia disso. Ela diz que não sabe nada da família dela, sem contar que o Lloyd também escondia tudo. A diretora fala que é simples, quem sobreviver passa, é isso. A Alice está insegura, mas o Belmont fala que a pessoa que ela quer se tornar não poderia ter medo de uma situação dessas. Ela fala pra ele calar a boca, ele é só um incubus, como que ele vai saber o que ela quer? A diretora fala chega de papinho e põe logo. Ele põe um dedo, ela põe também. Do anel da Alice não tá saindo nada, porém do Belmont tá fazendo uma energia roxa. De repente, a energia começa a sair do dela também. Passa no peito dos dois e quando eles olham, tem um cavaleiro com uma espada na frente, que diz ser o anel do julgamento. E agora tá presente no coração deles. Então é pra eles concederem a alma, a ganância e a luxúria pro julgamento. Porém o Belmont sorri e diz que ele é só um anel demoníaco. A alma fica com raiva, dizendo que ele é um moleque arrogante. Porém, na hora ele enxerga a alma do bicho gigantesca nas costas dele, que pergunta se ele reconhece o poder. A alma na hora se desfaz no ar, e a diretora o parabeniza. Enquanto a Alice está sofrendo com várias ilusões que estão julgando ela, dizendo que ela não se compara com a antiga heroína e ela enfraqueceu a mãe dela por ter nascido. A diretora fala que ela tá quase sem poder e logo vai ser executada. O Belmont conjura uma explosão e taca no bicho. Porém a diretora fala que essa magia meia boca dele não faz nada, e ele tem que respeitar as regras dos heróis. A Alice fala que ele não precisa se preocupar com ela, porém o Belmont fala que não faz sentido. Se você não aceita as regras dos heróis, você é descartado. Ele então abraça a Alice e toma-lhe uma espadada na mão. As duas ficam assustadas comigo, mas o Belmont diz que não faz sentido a regra dos heróis ser impor a vontade deles em outras pessoas. E mesmo que isso vá contra a vontade deles, ele vai proteger ela. Ela dá uma choradinha dizendo que ele é idiota, e nessa hora o círculo no peito dele ativa. Ele consegue sentir que é a famosa cultivação dupla. E sai uma energia do círculo ali, e agora evaporou o bicho. A diretora bate palma dizendo parabéns, vocês passaram. Eles ficam sem jeito, mas relaxam, até que enfim passaram. Quando ela percebe a mãozinha, manda largar um pervertido. Depois disso, o Belmont vai encontrar a Lacey do lado de fora, que diz que é difícil ficar ali com todo mundo encarando ela. O Belmont fala que aquele lugar ali é perfeito pra ele. A Lacey quer saber o porquê é perfeito. Ele aponta pra uma, ele aponta pra duas, ele aponta pra 3, dizendo que aqui tá cheio de raça, ele não vai precisar ir muito longe não pra fazer a cultivação dupla. A Lacey fica meio sem graça, mas pensa que é tudo pra reviver a raça dos demônios, então tá de boa, e entrega um livro pra ele. Como interagir com o sexo oposto de qualquer raça. O que as mulheres anões gostam. Como você faz uma mulher besta se apaixonar por você. A Alice diz que tem certeza que vai ser de grande uso pro garoto. O Belmont diz que ela não tá entendendo os planos dele, mas tudo bem, realmente ela parece focada em ajudar. Ele fala que vai cuidar das coisas na academia enquanto ela cuida do resto do lado de fora. Andando pelos corredores, ele pensa que não pode desapontar ela. Se for pra reviver a raça demoníaca, nem mesmo que ele tenha que cultivar com todas as mulheres desse lugar, ele não vai se arrepender. Quando ele abre a porta, um monte de bombado suado ali encarando ele. Ah, esse é o garotinho demônio que passou, ele é meu. Que papo é esse? Nosso guri já fecha a porta. Infelizmente, nessa academia, os quartos são segregados por gênero. Já na aula ele tá acabado. Segregação por gênero é a pior coisa pra esse garoto. O professor anuncia o representante dos alunos, que vai ser um tal de Rickett. Parece que o pessoal reconhece ele como o filho do cara mais rico do mundo. Sem contar que é de uma das famílias mais poderosas também. Ele vai até lá na frente pensando que esse bando de plebeu é sortudo de escutar a voz dele. A única pessoa que pode estar ao lado dele é a Alice Rossey. Porém, olhando pro Belmont, ele diz que aquele lixo ali tá sujando a reputação dela. Então ele não vai poder pegar leve. O Belmont dá uma olhada pra ele se perguntando por que esse cara tá me encarando. E se lembra que a Lacey falou pra ele ter uma boa relação com os amigos. Se esse é o caso, ele precisa dar um sorrisinho. Porém, o maldito só sabe fazer cara de vilão. Esse é o melhor sorriso dele.
O coitado do Ricket já toma um susto, esse demônio maldito. Um tempo depois, tá todo mundo querendo recrutar ele pra alguns grupos estudantis. Porém, ele tá cansado disso, bate na mesa e diz que vai enfrentar o inimigo cara a cara. Vai até o Belmont e chama por ele. O Belmont se vira e o Ricket pergunta quais são as intenções dele com a senhorita Alice. O Belmont liga o super sorriso dele de novo, dizendo que é só uma amiga que ele conhece. Porém, o Ricket diz que chega disso, tá na hora de arrebentar ele. Conjura um círculo mágico e faz uma invocação de quimera. Todo mundo na sala toma um susto e o Belmont parece se lembrar de algo. O Ricket pergunta se ele tá assustado, mas o Belmont já tá fazendo carinho na cabeça. O Ricket toma um susto. Ele invocou só pra dar medo no cara, mas ele não consegue controlar isso não. E agora o bicho vai ficar revoltado. Essas quimeras eram uma vez os monstros mais fortes controlados pela raça demoníaca. E ter uma dessa no meio da aula é algo assustador. O Belmont tá falando pra ela ficar calma e que ele sabe que deve ser ruim ficar preso por mágica. Porém, o Ricket perde a cabeça e joga uma corrente pra controlar ela, que se vira e ataca ele. O Belmont tem que se jogar na frente e salvar o coitado. Ele dá-lhe um tapa e ela vai pro outro lado da sala. O Belmont fala pra ele parar de machucar gatinho assim. Só que o bicho já tá nas costas, porém o Belmont decide livrar ela da maldição. Usando uma magia no olho, ele consegue ver alguma coisa dentro da boca. Ativa um poder na mão e dá um soco. O bicho se desfaz e quando o Ricket olha, virou um gatinho. O Belmont fala que ele tinha vários na casa dele desses. São só uns gatinhos fofos que conseguem mudar de aparência. O Ricket vendo aquilo fala que o Belmont não vai ficar com a Alicia pra ele. E o Belmont diz que ela não é um troféu pra ele ganhar. E avisa o Ricket que ele não entende nada sobre as mulheres. E ele vai demonstrar agora que tem uma solução pra qualquer loucura. O Ricket fica perguntando como assim, o que é esse livro? O Belmont tá confiante, dizendo que aprendeu algo agora também. Olha pro gatinho e pede um favor, que ativa um poder e vira uma inflada do nada. No quarto, a Alice percebe que ela entregou o livro errado. Era para ela ter entregado a versão até 10 anos, porém ela entregou a famosa mais 18. E o Belmont diz que tá na hora de ensinar alguma coisa. Nos corredores, a Alice chamou a Newt pra ir juntas verem o Belmont. Isso porque ela quer agradecer por ele ter salvo ela. Porém, a Newt avisa que ela tá querendo roubar o garoto. A Alice fala que tanto faz e elas abrem a porta da sala de aula dele. Quando elas veem, elas tomam um susto. Ele colocou a gatinha na mesa ali, tá dando umas chibatadas em várias áreas pra ensinar as melhores técnicas do livro. Os caras tá tudo impressionado, dizendo que é fascinante. E a Newt fala que ele é muito ousado mesmo. Até o Ricket já tá chamando de irmão Bel. Realmente, de agora em diante, é meu amigão pra sempre. Quando o Belmont percebe que a Alice tá ali, ele fala pra ela se sentar, que tem muita coisa pra ela aprender também. Porém, obviamente, ela fala que ele é um demônio pervertido. No dia seguinte, o Ricket tá avisando todo mundo da sala que de agora em diante o Belmont é o amigo de todo mundo. Eles concordam. Já ficam na linha quando ele tá chegando, porém ele só passa e ignora todo mundo que fica confuso. O pessoal quer saber o porquê, que foi isso, e o Ricket vê isso como um desafio da amizade. Ele precisa provar que ele enxerga o valor dele. Primeiramente, ele cumprimenta ele no estilo aristocrata, depois no estilo militar, depois no estilo da gangue. O Ricket já desistiu e não sabe mais o que fazer. Mas na verdade o Belmont tá só pensando em quando ele vai ter uma garota pra fazer uma cultivação dupla. Ele queria saber porque toda vez agora que ele olha pra Alice, ela dá uma encarada e fica com raiva. A Newt aparece dizendo que tava com saudades. O Belmont reconhece ela do dia da entrada. Ela fala que ficou esperando ele vir falar com ela, chega no ouvido e diz que sabe um pouco mais sobre uma cultivação dupla. O Belmont toma um susto enquanto o Cricket cai no chão em choque, pensando que as garotas já estão sabendo do vasto conhecimento do garoto. O Belmont concorda na hora e fala, vamos pra onde? Aí eles batem na mesa já com raiva. E a Newt pergunta o que foi. A Alice diz que ela tem que parar de fazer essas coisas na luz do dia. A Newt fala que se ela quiser tá convidada pra cultivação. A Alice fica sem graça, faz uma cara de brava e vai embora, dizendo que o que eles fazem não é da conta dela. Um tempo depois, eles estão andando pela ponte. E o Cricket tá seguindo os dois, dizendo que ele precisa aprender muito bem as técnicas do garoto. O Belmont pergunta sobre o que ela quer conversar, que diz que chamou ele aqui porque quer dar uma cultivada dupla. O Belmont pergunta como você ficou sabendo dessa técnica secreta. Eu achei que ela tava falando daquela cultivação, mas ela tava realmente falando do poder. Ela diz que a cultivação dupla foi estabelecida pela primeira geração dos heróis, porém desde então não é mais segredo. O Belmont tá se perguntando, será que essa magia maldita foi criada só pra lidar comigo? A Newt tá curiosa, dizendo que todos os demônios perderam a magia, porém ela viu que ele tinha poder no exame. E ele tá tão interessado na técnica de cultivo que ela imagina que ele tem alguma ligação. O Belmont começa a perceber que por mais que ela pareça boba, claramente ela tem alguma outra intenção e tá sendo bem atenciosa.
Se ela descobrir que o corpo dele reage diferente à cultivação dupla, ela pode acabar expondo ele. A Newt revela que a técnica de cultivo duplo tem uma exigência secreta. A pessoa que está utilizando precisa se manter pura. Então como isso é possível se ele é um incubus? Aponta pra ele dizendo que já sabe. Na verdade, a técnica dele é a absorção de poder do gênero oposto. É por isso que os dois estavam tão cansadinhos. O Belmont não sabia dessa técnica, porém é uma boa que ela esteja realmente seguindo esse caminho. Dessa forma ela não suspeita dele. O Belmont pergunta se ela já sabia disso porque chamou ele aqui pra falar de cultivação dupla. Ela fala que ele é um idiota perguntando essas coisas depois dela deixar tudo tão claro. É claro que ela tá aqui pra matar ele, filho, veio pro ataque. O Belmont parece tranquilo, porém o Rickety entra na frente e protege o garoto. A Newt fala que o Rickety estragou a festa e avisa pro Belmont que ele não tem mais muito tempo nesse mundo. E com isso se vai. A gente vê uma sala onde estão discutindo o fato do Belmont tá ganhando fama na escola. O pessoal fala que é culpa da Alice, então indiretamente é culpa do presidente também. Que fala que tá tudo bem, ele já enviou alguém pra lidar com isso. O presidente é o irmão da Alice. O Belmont tá numa situação difícil nesse momento. Ele precisa cultivar com as garotas, porém a escola é toda segregada, então ele não tá tendo muita chance. Porém, nessa aula de combate prático, ele finalmente vai ter uma oportunidade. Os caras tão tudo cercando o Belmont e protegendo ele. Um tempo depois, ele mandou todo mundo embora, e o Rickety fala pra ele tomar cuidado. A garota gata tá por perto e ela vai acabar com você. O Belmont fala pra ele não se preocupar que tá tudo bem os dois. E o Rickety interpreta isso como se ele estivesse falando que confia 100% nele. Que já fica emocionado falando que sempre vai proteger ele. De repente alguém põe a mão no ombro dele e é um cara chamado Brian, que diz que esse garoto demônio tá se achando muito. Tá na hora dele descobrir o quão durão esse demônio é e já vai pra dar um soco nele sem hesitação, rapaz do céu. Porém o Belmont facilmente se defende e coloca o punho dele pro lado. No fundo a Newt fala pra ele tomar cuidado. E o Brian com isso sai, dizendo que as coisas estão ficando interessantes. O professor então anuncia como vai ser o treino prático. Eles vão entrar em grupo de 2, vai durar 4 horas e quem destruir mais marionetes ganha. O Rickety fica feliz, já que em dupla ele vai poder ir com o Belmont que já se foi. O Brian olha pra Newt e fala pra ela não atrapalhar ele, que é ele que vai matar aquele moleque. A Newt fica pensando que o Brian é o chato. Quando os dois escutam alguma coisa nas costas, quando eles se viram é o Belmont muito espertinho, agarra o braço da Newt e se joga com ela no portal. Os dois são teletransportados e ela fala pra ele tomar mais cuidado. Ele fala que queria conversar com ela em privado, porém ele tá ali na aventura que só, né, amigo? Ele ainda fala que as esferas dela são maiores do que a da Alice. Realmente deve ser coisa do sangue da besta, né? A Newt fala que se ela contar isso pra Alice, ela vai ficar brava. Porém ela tá surpresa que ele é tão corajoso, prepara o ataque e fala pra ele se render. Porém o ataque dela pega no golem que tava logo atrás dos dois. O Belmont fala pra ela que esses golems são feitos com uma magia chamada Note. Ela quer saber e daí por que ele tá falando sobre isso. Ele avisa que a não ser que você ataque o núcleo, é inútil bater na cabeça. Ela então é pega pelos golem e não tá conseguindo se libertar. Ela fala pra ele fazer alguma coisa. Porém o Belmont avisa que ele tá sem poder, nem se combinasse dos dois eles iam vencer. Porém ele pula dizendo que os olhos dele são o suficiente pra ver através disso. Consegue enxergar o núcleo e arranca do bicho. O outro vem pra cima e ele consegue ver que é na cintura e já arranca no chute. Ele salva ela que fica impressionada, se perguntando se ele realmente é só um incubus. E ela então pergunta o porquê ele tá salvando ela se ela tá tentando matar ele. O Belmont fala que percebeu que tem alguma coisa a mais por trás disso. Se ela realmente quisesse matar ele, não teria chamado ele pra um local tão público quanto a ponte daquela vez. Porém, na hora que o Belmont olha pra ela, ele ainda tá com a visão absoluta ativada. E digamos que ele viu como veio ao mundo. Aí já começa o sangramento e ela pergunta cadê os golem. E em algum outro lugar, o Brian tá matando tudo, falando que vai acabar com esse moleque. A Newt tá tentando ressuscitar o garoto que sofreu com o sangramento. A visão absoluta é uma habilidade que só o Rei Demônio tem. Ele consegue enxergar vasos sanguíneos e conexões de mana. Por isso que todo mundo parecia ser de certa forma igual pra ele, independente do gênero. Porém, como ele tá enfraquecido, a visão absoluta virou mais um raio-x. E o garoto não consegue desativar, ele acorda e sofre de novo. Já que é a primeira vez que ele realmente tá vendo um corpo. Depois dele explicar tudo, a Newt fica rindo na cara dele. Como que alguém pode ser um incubus que não consegue aguentar um negócio desses? Porém, ela chega perto e diz que agora tá entendendo porque a Rostana ficou interessada nele. E também tá querendo saber por que tanta gente tá querendo matar ele. O Belmont pergunta se é porque ele é um demônio. E a Newt fala que é parcialmente por isso, mas também é culpa da Alice.
Isso porque o pessoal das outras raças odeia os ancestrais dela. Já que a heroína, que poderia ter acabado com a raça demoníaca, decidiu fazer um pacto com eles e eles se mantiveram vivos. E agora que a Alice entrou na academia, pior ainda trazendo um demônio, tá todo mundo querendo acabar com ele. O Belmont não parece muito preocupado e fala que é um plano idiota. Se lembrando que a heroína queria acabar com a luta entre todas as raças, ele percebe que as coisas deram errado. A Newt fala que eles têm que terminar a classe logo. Quando de repente o Brian aparece nas costas dela, e agora os dois estão presos num círculo mágico. Porém a Newt parece estar resistindo e indo contra ele. O Belmont percebe que ela tem algo na mão, e no momento que o Brian ataca, ela bebe um gole, pula e se transforma, e já parte para cima. Ele abre uma barreira de força e consegue se proteger do ataque. Ela fica se perguntando se conseguiu, até vir um soco da fumaça que pega na barriga. Ele segura na cabeça dela e começa a dar uns tapas falando que ela é muito fraca. O Belmont vê a saliva de dragão no chão, e o Brian mostra umas imagens da Alice falando que vai lidar com ela depois. A Newt fala que ele é um lixo, que ela não vai deixar ele fazer isso. Porém ele fala que vai acabar com ela com uma cotovelada de 3 camadas. Porém no momento que o braço tá descendo, ele some do corpo do coitado, que fica sem entender nada. E o Belmont fala que recuperou 1% do poder que ele tinha. E que agora ele vai resolver as coisas do método dele, que a morte caia naqueles no caminho dele. A Newt fica assustada quando vê ele transformado, enquanto o Brian tá indo à loucura, falando que é impossível matar ele. O Belmont fala que vai poupar ele se ele se desculpar pra Newt. Porém o Brian diz que isso não faz sentido, ele nunca vai se desculpar pra um lixo de demônio. Ele começa a fazer uma conjuração de vários círculos e invoca um colosso morto-vivo. A Newt tem certeza que não tem como ele vencer aquilo. E o Brian vai pra dar um socão, que vem na cara do Belmont, que para com uma mão. O Brian fica desacreditado, é a segunda vez que esse moleque bloqueia o soco dele. Porém o Belmont fala que é muito simples, é só você enxergar o caminho da mágica e neutralizar. Com isso o Belmont começa a roubar parte do poder usado no Colosso para trazer a própria invocação dele, chamada de Caim, que manda-lhe um ataque e come o Colosso em 2 segundos. O Brian fica sem acreditar, e o poder do Belmont criou o pai do Brian, que era um cara que batia nele. Ele tá chorando tentando fugir e uma explosão rola. Enquanto isso, o presidente tá chegando pra assistir o teste. O Brian tá ali, quase que foi acabado, porém se mijou. A Newt fala pra ele parar. Ele tem que dar uma controlada nesse poder, já que ele não pode tentar resolver tudo nessa escola só usando magia. Porém o Brian vem mandar mais um ataque, só que o Belmont manda-lhe um corte, o coitado já tá sem braço pelado. É melhor desistir, rapaz, chega disso. A Newt ainda fica rindo da cara dele. Porém, de repente, o Belmont joga ela no chão. Eita, ela diz que tá muito rápido, calma o guerreiro. Ele diz que depois de usar uma saliva de dragão, você precisa gastar o poder. E a única forma que ele sabe agora é essa. Ela pergunta como ela pode ajudar. Ele vai chegando perto e fica mexendo na cara dela, ligou um torto. Ele não tá entendendo porque o método de cultivação dupla não tá ativando. Ele começa a gritar quando a Newt pensa, pera, se ele é um incubus, ele precisa liberar a energia dele através daquilo lá. E aí começa a tentar fazer uma gracinha pra cima dele, que obviamente é um molhado e já começa a sangrar. Ele fala que o método não ativou, ele vai precisar procurar Alice. Porém, de repente, o presidente aparece chamando ele de lixo demoníaco. O Brian se levanta e explica o que aconteceu. Só que o presidente diz que sabe que ele usou a irmã dele pra ameaçar a Newt. E se esse é o caso, já usa uma magia e ele fica preso no ar. O presidente então diz que tá na hora de resolver com o demônio. O problema é que o Belmont percebeu que ele nem conseguiu ver a magia que o cara usou. E o pior é que ele tá sendo consumido pelo poder dele. O presidente percebe que ele tá perdendo o controle e fala pra Newt que se ela fugir, ele vai perdoar ela, já que ela vem agindo como espiã pra ele. A Newt fala que se fosse ela de antes, provavelmente ia fazer isso. Porém, ela não vai deixar ele matar esse cara. O Belmont consegue perceber os sentimentos que ela tá sentindo. Ela vem atuando como uma espiã da Alice há muito tempo. Porém, por mais que ela odeie todos os humanos e queira acabar com eles, não é culpa dela. E por isso, ela pega o Belmont no colarinho e manda ele voando, falando pra ele ir encontrar com a Alice e recuperar o poder. E além disso, falar que ela mandou desculpas. Ela tá chorando, pensando que tá tudo bem, desde que ela consiga deixar a Alice feliz. Ela se vira o presidente e fala que agora é a vez dele. Porém, o Belmont tá ali de novo, falando realmente é a vez dele. A Newt xinga ele, falando, ô maldito, acabei de chorar e fazer o discurso, o que tu tá aqui? O Belmont fala que ela que tá gastando o tempo dele, teve até que gastar magia voando pra voltar pro combate. A Newt fala que é melhor ele fugir, porém o Belmont fala que só com 3 movimentos vai acabar com esse presidente. O presidente pergunta se ele ouviu certo, 3 movimentos? A Newt fala que é impossível, ninguém nem consegue entender o poder do presidente.
E de repente o Belmont é cercado pelo poder azul. Porém, lá no meio, o Belmont quebra a magia dele. A secretária do cara diz que ninguém nunca conseguiu fazer isso. O Belmont explica que enquanto todo mundo usa círculos de magia para usar o poder, o presidente usa um conceito de tempo. É algo bem complicado de explicar, só que o presidente fica impressionado que ele tenha percebido. Porém, tanto faz. E a Newt percebe que o Belmont perdeu um braço. O presidente avisa que o corpo dele está prestes a ser consumido pelo próprio poder, e ele vai só acelerar o processo. Pode tentar se defender se quiser e manda um ataque. O Belmont começa a fazer várias barreiras e a Newt fala pra ele desistir dela. Porém, o Belmont fala que se ele fizer isso, ela vai morrer instantaneamente. Por acaso ela tá querendo morrer? A Newt diz que ela merece morrer até porque ela já traiu muitas pessoas. O Belmont começa a se lembrar das cenas quando o poder de cultivação ativou. Uma vez foi quando a Lacey queria que ele ressuscitasse a raça dos demônios. E ele então prometeu que iria fazer isso por ela. Na outra vez, a Alice queria ser protegida da criatura e ele apareceu para fazer isso. Ele diz que agora já sabe a condição e pergunta pra Newt o que ela tá querendo. Ela diz que quer ficar viva e pedir desculpa pra Alice e virar amiga de verdade. O Belmont diz que vai realizar esse desejo e troca uma saliva. Era óbvio nesse safado. O lugar inteiro explode e o presidente percebe que o ataque dele sumiu. No meio da fumaça saiu o Belmont carregando a coitada, dizendo que já foram 2 movimentos e agora só falta um. O presidente reconhece que ele usou a cultivação dupla para limpar a maldição. A secretária pergunta se ele tá falando daquela cultivação dupla, e o presidente diz que sim. A magia criada pela mãe ancestral que derrotou o Rei Demônio. Precisa de 2 pessoas para usar e gera sensações bem divertidinhas. Porém, o presidente diz que ele não vai perder para uma técnica de 50 anos atrás. O Belmont fala que ele não precisa se preocupar, vai ser só um movimento e ele vai estar acabado. O presidente fala que ele tá muito confiante, porém o Belmont estica a mão e fala, toma essa. O portal do fim do treino passa e ele se joga com ela. A secretária fala, eu acho que deu as 4 horas do treino e ele já sabia disso. Do outro lado, o Belmont sai do portal com a Newt nos braços e os amigos já vêm correndo. Porém, assim que ele vê a Newt, ele fica meio tímido. O Belmont fala que algumas coisas aconteceram. A Newt se lembra da salivinha e já sai de cima, falando que não esperava que eles iam ter feito uma coisa assim. O Rickett já pensa na hora que ele fez uma coisa absolutamente lendária. Ele conseguiu fazer aquilo com uma inimiga. Já estão tudo ajoelhados, dizendo que realmente é o grande Lorde. Nisso, a Alice vem correndo falar com eles. Os amigos já se escondem, dizendo o lendário triângulo amoroso. A Alice agradece a Newt por estar com o Belmont. Ela tinha ouvido algumas explosões e ficou preocupada com eles. A Newt abraça ela, dizendo que vai ficar tudo bem agora. Porém, de repente, o presidente aparece falando que esse não vai ser o caso. Isso não vai ser resolvido assim tão fácil. Ele vai na frente da Alice, que fica meio sem graça, perguntando por que ele tá ali. Ele dá uma olhadinha pra ela e depois uma olhada pro lado meio tímido. Ih, esse presidente aí é pior de todos. A secretária até fala pra ele ter um pouco de respeito. E o presidente então revela que o garoto ali do lado é o lendário Rei Demônio de 1000 anos, Belmont. O Rickett fala que é impossível e a Alice fala que como assim esse garoto com esse olho de peixe caído? Ela então pergunta pro presidente, o Rei Demônio não tá preso na pedra? Ele fala que a pedra foi destruída e o Rei Demônio parece que quebrou o selo há algum tempo. Mas se ela quer ouvir umas palavras, pode conversar com a pessoa que estava presente no lugar. A inspetora daquela vez aparece. O presidente aponta pro Belmont e pergunta pra ela, esse era o cara que tava lá no dia que a estátua quebrou? E a inspetora obviamente fala que não. Eita rapaz. O presidente toma um susto, tem certeza? A inspetora fala que o Rei Demônio era um cara de 2 metros, musculoso e brilhante, não esse magrelo fraquinho. O presidente fica meio sem entender e fala que é impossível e pergunta pro Belmont onde ele aprendeu a cultivação dupla. O Belmont fala que aprendeu com a Alice, aí o coitado toma um gelo. A Alice fala pra ele mentir, ela nunca ensinou isso pra ele. Ele fala que, na verdade, a primeira vez que ele fez foi com ela mesmo. O presidente já tá sendo levado de carro assim, acabou pro garoto. O Belmont imagina que a inspetora é a Lacey com algum poder de disfarce. Porém, a Lacey aparece nas costas dele. E aí ele fica confuso. Ela ainda pergunta pra ele se a inspetora é algum demônio que ele contratou. Porém, também não é. Ele olha pra trás se perguntando quem é então. A inspetora manda uma piscadela. Uma semana depois daquele treino, o Belmont diz que finalmente entendeu como essa tal cultivação dupla funciona. Ele precisa satisfazer o mais profundo desejo da parceira. E ele percebeu que toda vez que ele consegue usar essa cultivação dupla, ele recupera parte do poder demoníaco.
Ele não tem certeza porque a inspetora não revelou a verdadeira identidade dele, mas ele tem que aproveitar esse momento que ele tá escondido pra cultivar ao máximo. Porém, a sala dele obviamente não tá muito boa pra isso, com esse monte de cara cercando ele. No intervalo, o Ricket pergunta por que ele tá tão triste. Ele já até ascendeu aos céus. Mas o Belmont fala que não é o suficiente, tá longe do que ele quer. O Ricket entende, ele tá querendo até as minas mais velhas. Então dá uma olhada aqui, garoto. Mostra pra ele um cartaz pro pessoal que quer entrar em clubes e sociedades. O Belmont precisando muito cultivar, decide dar uma olhada. Tem as minas da jardinagem pedindo pra você cuidar das plantas. Tem as minas animal pedindo pra trabalhar. O Ricket explica que pra ele subir de cargo rápido nessa escola, ele vai precisar de 3 distintivos heróicos. Basicamente, ele precisa receber reconhecimento daqueles mais velhos que ele na escola. O Belmont tá feliz pra caramba e dá o melhor sorriso dele, já pensando que isso é perfeito. Os clubes e sociedades não têm segregação de gênero. Porém, ele dá um passo pra frente, a multidão de garotas dá um passo pra trás. Um passo pra frente, elas vão pra trás. Os amigos entendem que é culpa da fama que eles criaram pra ele. Ele não só tem o maior clube dos homens na escola, como já tá envolvido com a Alice e com a Newt. O único grupo que tá querendo coitado é dos caras bombados. E o Belmont sai correndo disso, né, meu filho? Pensando que se envolver com os caras assim só vai afastar ele mais ainda do gênero oposto. Porém, tem alguém na frente que ele esbarra. Obviamente que cai na posição mais peculiar possível. O Belmont fica pensando que realmente o gênero oposto é especial, né, danado? A garota se apresenta como Félix e diz que vai apresentar pra ele o grupo de esgrima. O Belmont pergunta se ela não tem nenhum ressentimento contra ele e ela diz que não. Porém, de lado eles escutam que estão rindo dos dois, falando que é um demônio e alguém de raça mista. Ela revela o poder dela, que é uma fusão da raça humana com a raça dos anjos. E ela diz que é uma existência desprezível, é melhor ele procurar outro grupo. Porém, o Belmont fala que quer se juntar com ela. Ela toma um susto e fica meio sem graça. Porém, obviamente, ele quer entrar no primeiro lugar que tenha pelo menos uma mulher. Ela fica felizinha, falando que finalmente alguém entrou e fala pra eles irem fazer o teste. Andando por ali, a Alice e a Newt estão procurando por ele e localizam ele frente a frente com o Félix. Ela avisa que as regras são simples. Ele tem 3 rounds pra provar pra ela que ele possui habilidades. O Belmont diz que sem problema e já se formou uma multidão em volta deles. A Félix então diz que vai começar e já parte pra cima. Ele ativa o olho que vê tudo ali e rola uma explosão. Até o Belmont fica assustado. Era só pra ser um teste e ela veio com tanta força que a visão absoluta ativou sozinha. A Alice então avisa pra ele desistir desse clube. Não tem ninguém porque todo mundo que tenta entrar ela espanca no teste. E quando ela perde a cabeça ela bate até nos amigos. Além disso, ela é a pessoa que aprendeu esgrima com a lendária guerreira Alia. O Belmont se lembra do dia que ele foi desafiado pela Alia e reconhece que a esgrima das duas realmente é parecida. A Alice fala pra ele parar de fazer gracinha e ser pervertido e voltar logo, desistir. A Félix pede desculpa e diz que é melhor eles pararem por ali. Porém, o Belmont fala que agora ele tá querendo um segundo round. Ele percebeu que no momento em que ele se esquivou do golpe dela, ela sorriu. Então ele fala pra ela: se eu vencer aqui, você vai ter que me prometer uma coisa. A Félix fica meio sem graça, enquanto a Newt e a Alice já sabe o que esperar. O Belmont aponta e fala: você vai me entregar aquilo que for mais precioso pra você. Obviamente o coitado tá pensando que ele quer seja lá o que ela tá querendo. Até porque ele precisa realizar o desejo mais profundo. A Félix está tentando pensar ali, né? Mais precioso, o que ele tá querendo? Enquanto as duas já estão pensando que realmente é o mais sem vergonha de todos. Só que no final das contas, a Félix decide concordar. Se ele vencer, ela vai entregar pra ele. Sem hesitação, ele já ativa a visão absoluta. E percebe que a mana dela e da espada fluem como uma só. Isso quer dizer que ela já treinou muito. Porém, desde que ele perceba pra onde a energia dela tá indo, ele consegue prever os ataques. Ela se prepara e parte pra cima. O Belmont tá confiante que ele vai defender. Porém, o que bate na espada dele foi um ataque com um ki demoníaco. Claramente era uma armadilha e ela já tá nas costas. Ele consegue se defender por pouco e os dois são empurrados pra trás. Ela fala que é incrível que ele consiga ter reagido a isso. E ele agradece, dizendo que agora ele já sabe exatamente qual que é o mais profundo desejo dela. Vendo as memórias dela, ele consegue ver que ela sofreu a vida inteira. Obviamente por ser de uma raça mista. O pai dela sumiu depois de ter engravidado a mãe. Nem a Zanja foge disso. Porém, foi a Alia que salvou ela e ensinou tudo sobre esgrima. Que disse pra ela que não existe diferença entre raças quando se ataca com uma espada. A Félix diz que é incrível ver que ele tem um demônio na espada dele, sendo um estudante do primeiro ano. Se esse é o caso, ela pode usar força total no terceiro ataque. As amigas falam pra ele desistir.
E a Felix ativa as asas de luz. Ela avisa que no meio das ilusões ele vai ter que achar a verdadeira espada, senão ele vai morrer para todas as outras. O Belmont fala que ele tá pronto para quando ela quiser vir, e ela parte para cima, pensando que talvez seja ele que a mestra dela tivesse se referindo. Enquanto o Belmont tá pensando que é a chance perfeita para trocar a saliva, obviamente. A Felix se lembra do dia que a Alia passou para ela essa técnica da asa de luz. E avisou que se ela encontrasse uma pessoa que conseguisse fugir desse golpe, essa era uma pessoa que poderia ensinar ela mais do que ela já ensinou. Ela tá indo na direção fazendo a enxurrada de ilusão de espadas. O Belmont tá lá parado no meio, imóvel. Ela vai pro ataque dizendo que quer saber do que ele é capaz. Porém, no momento que ela dá a espadada, pega na dele que é jogada pra longe. Ela fica confusa querendo saber o que ele fez. O Belmont diz que tinha certeza. Esse hábito dela de querer cruzar espadas era a fraqueza que ele se aproveitou. Uma explosão acontece no castelo inteiro. As amigas estão preocupadas, falando que foi um ataque muito destrutivo, ele deve estar acabado. Porém, o garoto tá ali, dizendo que tá muito bem. A Felix pergunta como ele sabia que ela ia mirar na espada. E o Belmont fala que é porque ela tá focada demais nesse detalhe. As espadas não são a única forma de buscar a igualdade. Com essa frase, a Felix se lembra da mestre dela e começa a chorar, dando boas-vindas pra ele e pro grupo de esgrima. O Belmont sente que era a sensação que ele estava esperando para poder ativar a cultivação dupla. Ele então se aproxima falando que tá na hora dela cumprir a parte dela na aposta. A Felix diz que tudo bem, ela vai fazer o que ele quer. O Belmont tá indo pro beijão, quando a Alice fala pro irmão mais velho Felix levantar. O Belmont toma um susto, irmão mais velho? E se lembra que a Lacey falou que é difícil às vezes saber qual que é o gênero de um anjo. O Belmont ativa o poder dele de raio-x e descobre que na verdade é um amigo. Coitado, ficou quebrado, filho. Já falou que se for assim, deixa